meus queridos, graça e paz, bem-vindo a mais um programa Opção para a Vida nesta quarta-feira, dia 4 de fevereiro. É um prazer ter a sua companhia aqui na TV e também no canal do YouTube. Olha, vamos conferir a segunda parte da ministração da missionária Marise. Se Deus já falou ao seu coração, prepare-se para que Ele cele esta palavra nessa segunda parte. Mas antes mesmo de ouvir a ministração da palavra, vamos elevar o nosso coração, o nosso espírito em mais um louvor, em mais um cântico. Fica então com esta canção e logo em seguida a mensagem, segunda parte da mensagem da missionária Marise. Parece que o pecar não é pecado mais. Parece que o errar não é errado mais. Parece tão comum pedir mais um perdão. Parece que o temor não há nos corações. Um abismo chama o outro e assim o crente vai, seguindo sem seguir, correndo para trás. São muitos, mas um dia Deus vai revelar. O Espírito de Deus entristecido está. Corpo e fere a alma, suas consequências fatalmente são cruéis. Deus é santo e exige santidade. O céu é lugar de santo, lá só entram os fiéis. Eu gostaria que você, ao ver esse DVD, conversasse contigo mesmo. Como você vai? Ainda há esperança de salvação na tua vida? Pergunte, porque pecados encobertos Deus vai requerer. Por isso muitos hoje estão a sofrer. Nesta noite a mão do Deus Altíssimo já passando está. Impune o culpado, Deus não vai deixar. Por isso é tanta coisa acontecendo aqui, e a gente não entende como pode ser. Pois o inexplicável só pertence a Deus, mas eu dou aleluia. Quem busca a santidade alcançará o céu. O pecado mata o corpo e fere a alma, suas consequências fatalmente são cruéis. Santo, 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 e exige santidade. O céu é lugar de santo, lá só entram os fiéis. Irmãos, quando a gente está na obra do Senhor, são tantos perigos, não é para a gente agora aqui, mas pode acontecer. São tantos perigos. A igreja primitiva, ela não se preocupava com os perigos que ela estava enfrentando. Ela não tinha amor à sua própria vida. Ela tinha amor à obra de Jesus e tinha também tinha um sentimento de ser privilegiada.
de estar enquadrada no ID de Jesus. Não vamos nos preocupar com nada realmente que Deus não possa realizar. Tudo Ele pode. Então, por que a gente fica preocupada? Olha, atualmente há irmãos que estão tão preocupados se a igreja vai ser perseguida. Como é que vai acontecer? Que a coisa está ficando assim, está ficando assada e está... Irmãos, não precisa preocupação. Há uma promessa no final do texto que nós lemos que diz: eu estou convosco. Vamos repetir? Eu estou convosco todos os dias. Todos os dias Deus está conosco. Muitas vezes, querida, a gente fica preocupado com coisas tão pequenas. Não é verdade? Fica preocupado com coisas tão pequenas. Qualquer aprovação, apertozinho que a gente vai passando, não é verdade? A gente fica logo atemorizado. A igreja, ela pregava, primitiva, pregava com intrepidez. Ela não tinha medo. Ela não tinha medo de falar. Ela não tinha medo de pregar o evangelho. Ela não tinha medo de dizer que Jesus salva. Ela não tinha medo de dizer o que é o verdadeiro evangelho, o que Jesus deixou nas escrituras. Ela não tinha medo. Nós também não devemos temer. Vamos começar um novo ano, se Deus nos permite, não sabemos, né? Se Deus nos permitir, vamos começar um novo ano otimista. Aconteça o que acontecer, amém? Aconteça o que acontecer, irmãos, que nós não vamos estar sozinhos. Não vamos estar sozinhos. E é para o Senhor que nós obedecemos o ID. Amém? Não é para a autoridade, não é para ninguém, não é para fulano, não. A gente atende o ID de Jesus, porque Ele mandou. E nós precisamos obedecer com intrepidez, sem medo, de semear a palavra do Senhor, a tempo e fora de tempo, como diz o apóstolo Paulo. Toda hora precisamos estar semeando. Outra coisa também que devemos observar: a igreja do Senhor, aqueles que têm sido fiéis ao ministério maravilhoso, à missão do ID, eles não pregaram só com palavras, eles pregaram também com suas vidas. A palavra de Deus diz que quando há uma regeneração, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, o que acontece? Nova criatura é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tudo é novo, irmãos. Tudo são experiências novas. E há uma guerra, muitas vezes, espiritual no nosso coração, porque muitas vezes nós não queremos deixar certas coisas que a gente praticava antes de aceitar Jesus. Mas agora nós aceitamos Jesus, nós servimos a Deus e estamos na eminência de sermos fiéis. Estamos com a tarefa de sermos fiéis ao ID de Jesus. Então a nossa vida deve ser, não é, compatível com a nossa palavra. Com a nossa palavra, irmãos. Não é assim sim, não? Não é assim sim, não? Compatíveis com a nossa palavra. Hoje em dia há tanto modernismo, há tanta coisa acontecendo na igreja em geral, que as pessoas têm esquecido até o verdadeiro evangelho para pregar o evangelho falso. O evangelho, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Tem sido muito pregado o evangelho utilitário. Vocês sabem o que é evangelho utilitário? O evangelho utilitário procura adequar-se aos anseios de uma sociedade crescentemente espiritualista, materialista e consumista. O evangelho passa a servir basicamente para trazer prosperidade, não é verdade? Sucesso, saúde e, em alguns casos, até status. Há muitas igrejas pregando não o evangelho da palavra de Deus, um evangelho que só visa o material, irmãos. Irmãos, quando Jesus vier nos chamar, tudo fica. Tudo fica. Nada levamos. Até a aliança tira, que é casado, tira a aliança. Se usar dente, vai tirar os dentes também. Olha, não leva nada. Não leva o óculos. Não leva nada. Então, irmãos,
Há evangelhos aí, as igrejas cheias de gente, é tanta festa, tanta alegria, procurando apenas as coisas materiais. As coisas materiais são passageiras. Mas hoje o povo acostumou a sair ao mundo, a só atrás de bênção, bênção, bênção. E a maior bênção que o ser humano pode receber é a salvação em Cristo Jesus. Amém? A salvação em Cristo Jesus. Ao domingo passado eu estava com meu esposo sentado, estava muito quente à tarde. Nós sentamos na calçada. E vinha um grupo, umas 9 mulheres e um homem. Vinha aquele grupo subindo e quando chegaram em frente a gente parou. Aí o senhor que estava acompanhando aquele grupo, era um grupo bem grande, disse assim: tá vendo isso aqui? Era uma garrafa assim bem grande, sabe? Uma garrafa assim dos 3 litros, era grande. Ele vinha pegando com força. Tá vendo isso aqui? Estão vendo? Aí eu disse: estamos vendo. Aí ele disse: sabe o que é que tem dentro dessa garrafa? Desse jeito. Sabe o que é que tem dentro dessa garrafa? Eu digo: sei. Aí isso o que é? Aí eu disse: é azeite. Que realmente era azeite, né? Azeite. Ele disse: olha, estão vendo esse vidro aqui? Olha, nossa igreja é ali em cima. Ele disse: eu sou pastor. Nossa igreja é ali em cima. Se vocês quiserem se abençoar, receber uma bênção, vão para lá, que eu vou orar por vocês com essa garrafa de azeite. Aí eu só fez assim: muito obrigada, nós já somos cristãos, somos evangélicos, muito obrigada. Aí ele saiu para perrear o meu vizinho mais de cima. E eu fiquei analisando, conversando com ela, dizendo: meu Deus, e cadê? Ninguém fala mais quando prega o evangelho que Jesus salva? E ninguém fala mais que Jesus perdoa pecado? E ninguém fala mais que precisa de transformação de vida? Esse evangelho utilitário é agradar somente a coisas materiais. E o reino de Deus é material? O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é espiritual, o reino de Deus é eterno. As promessas de Deus é salvar, é transformar. Todas essas coisas passam, meus irmãos. Claro que temos que trabalhar, labutar pelo pão de cada dia. Todos os seres humanos, sejam crentes ou não. Claro que nós buscamos, né, o que nós precisamos, mas o evangelho utilitário não fala em salvação. Só fala em coisas materiais. Mas eu vou citar mais só um evangelho, e esse é o mais perigoso. Evangelho conveniente. Somos evangélicos, temos fé, louvamos no culto, fazemos orações fervorosas, mas nada disso tem transformado o nosso padrão ético-moral em nossos relacionamentos familiares, profissionais, sociais. Esse é um tipo de evangelho conveniente que não fala em pecado. Não precisa. É só encher a igreja de gente, não importa como você esteja, não fala em salvação. E é o evangelho que você faz tudo. Um exemplo: eu posso fazer tudo, mas nunca tive experiência do novo nascimento. Então, queridos, esse é perigoso, porque muitas vezes as pessoas vêm à igreja evangélica, vêm crendo que é só participar, é só participar das coisas da igreja, mas além disso, e principalmente, cada componente da igreja precisa ter experiência de novo nascimento, queridos. Como haverá transformação de vida se não há um novo nascimento? Então, queridos, esse evangelho conveniente atende a todos os gostos. Mas na igreja, no púlpito, não fala em pecado, não fala em santidade, não fala em separação de muitas coisas do mundo. Pode fazer tudo, pode fazer o que quiser e participar da igreja. Esse evangelho falso aqui é um dos mais perigosos, que muitas vezes tem afetado a igreja e a liderança da igreja. Eu falo, não falo em denominação, em geral, tem tido muitos problemas por causa de maus testemunhos das pessoas que nunca tiveram experiência com Deus. No entanto, estão ali infiltrados, fazendo tudo que qualquer crente faz. Então, queridos, eu poderia citar outros evangelhos mais falsos, mas eu não vou citar. Eu quero apenas mostrar para mim e para você que atender ao ID de Jesus não é de qualquer jeito que se atende.
Atender o ID de Jesus acompanha também o nosso comportamento, que não é só na igreja, é na nossa casa, é diante dos nossos familiares, é no nosso ambiente de trabalho, é no nosso ambiente de escolar. Em todo lugar nós precisamos testemunhar que somos novas criaturas e que realmente nascemos de novo e estamos participando do ID de Jesus. De nós nada podemos fazer, queridos. A gente sabe, a palavra de Deus diz, nós não temos mérito nenhum de mudar nada em nossa vida, mas ao Espírito Santo que nos convence os nossos erros, ao Espírito Santo que habita na vida de cada cristão e que nos conscientiza quando estamos errados. É como se uma luzinha acendesse assim na nossa mente. Olha, não vá por aí não, você está errado, volte, é por ali. E a gente muitas vezes tem que pedir perdão a marido, a mulher, a irmão, a filha, a todo mundo, a pastor, a ovelha, porque, irmãos, viver com Jesus é viver em novidade de vida. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O ID de Jesus passou pela igreja primitiva, continuou através dos séculos da história da igreja, está conosco nesse momento, ainda irá para frente, acompanha a igreja, mas é necessário para que o cristão, o nascido de novo, tenha realmente um compromisso com Jesus do ID, que era para toda a igreja. Temos um compromisso de procurar em Cristo sermos, cada dia mais santificados, porque é da vontade do Senhor. Santificados, e amanhã farei maravilhas. Quer ver maravilhas de Deus na sua casa? Quer ver maravilhas do Senhor na sua família? Procure se santificar, procure orar, procure buscar a Deus para discernir o que o Espírito Santo lhe fala que você precisa mudar a cada dia. Porque enquanto estivermos aqui neste mundo, teremos sempre muita coisa para ser mudada. Todo mundo teremos muita coisa para ser mudada. Então, queridos, esse estacionamento, achando que está tudo bem, eu estou atendendo o ID, eu estou ali na evangelizar, eu estou evangelizando minha amiga de trabalho. Precisamos ir além do que falar, além do que propagar o ID de Jesus. Temos que discipular com o nosso testemunho, com a nossa maneira de viver, que fala muito mais alto do que muitas palavras. Essa é que é a verdade. Fala muito mais alto o meu testemunho, o seu testemunho, do que muitas palavras. Então, queridos, nós temos o respaldo na palavra de Deus, temos o figurino, tudo aquilo que nós precisamos buscar do Senhor, para que cada dia nós possamos nos santificar, buscar ao Senhor, mudar coisas em nossa vida, sentimentos, liberar perdão, liberar amor, tolerância, para que cada dia o Espírito Santo flua mais na minha vida e na sua vida, amém? Além da intrepidez, também compromisso. Também, além do compromisso, amor, como a igreja primitiva tinha. Temos que liberar o amor que vem de Deus para o nosso coração. Para o nosso coração. Temos que liberar, entendeu? Perdão. Temos que liberar perdão tantas vezes, até na igreja mesmo precisamos, para que possa fluir o agir do Espírito Santo e possamos ver grandes frutos da nossa colheita, para a glória do Senhor. Amém, queridos? Isso tudo é feito na unção do Espírito Santo. Palavras sem a unção do Espírito Santo são palavras mortas. Se a direção do Espírito Santo, não vai transformar vidas. Não vai. Não vai de jeito nenhum. A palavra em si, ela é morta. Quem dá vida é quem? O Espírito Santo. Para eu ter uma palavra que alcance vidas, como obedecer a Jesus, eu tenho que o quê? Ter a unção, a comunhão do Espírito Santo na minha vida. Senão eu vou falar e nunca ninguém vai ouvir o que eu estou falando. A pessoa vai prestar atenção o que eu sou e não o que eu falo. Não é verdade, irmãos? É o que eu sou, não é o que eu falo. Então, queridos, essa palavra é para que a gente, como igreja do Senhor,
possa refletir e possa ir na direção do Senhor, movido pelo Espírito Santo, e que a gente tenha realmente o desejo de orar, de amar o nosso irmão, de buscar, de abrir caminhos, de realmente procurar. Senhor, eu sou tão falho, e Senhor, enquanto eu estiver aqui no mundo, eu estou precisando de santificação, de melhorar cada dia. Senhor, opera na minha vida primeiro, e depois opera na vida do meu marido, da minha mulher, do meu filho, da minha família, do meu irmão. Então, queridos, é preciso que a gente volte a ter interesse, desejo ardente de buscar a direção do Espírito Santo de verdade. E uma das coisas que mais a gente pode conseguir isso é através do estudo da palavra. Todo crente precisa estudar a palavra, e também da oração, irmãos. Orai sem cessar. Foi o conselho de Paulo. Orai sem cessar. Olha, não cesse de orar, não. Então, a gente precisa orar sem cessar. Porque o ativismo em nossos dias tem roubado muito o nosso tempo de oração. Pelo menos é o que eu tenho analisado. Tem. Para orar lá em casa, eu não vou fazer mais nada, eu vou orar. Porque senão, irmão, não falta o que a gente fazer, não. Olha, quem trabalha fora não falta o que fazer. Quem trabalha em casa não falta o que fazer. Quando quem trabalha fora tem o celular, quando chega em casa já também é mil coisas para fazer, de filho, de marido. É não? É. Então, se você não colocar no seu coração a disposição de orar, você não vai orar. Você vai olhar para trás, terminou a semana, Jesus me perdoa, que coisa triste. Eu fiz 3 orações na semana. Meu Deus, tem misericórdia, eu li tanta Bíblia, mas não orei. Senhor, a oração, irmãos, é tão importante para a nossa vida espiritual. A oração, falar com Deus, abrir o nosso coração para o Senhor, para que Ele possa falar o nosso coração através da leitura da sua palavra e orando, colocando nos pés de Jesus tudo aquilo que nos incomoda e que a gente não pode resolver. Só Deus pode. Então, vamos gastar tempo orando. Certa vez, a missionária Chiara, de saudosa memória, ela foi fazer um trabalho, ela estudava no Betel, e foi fazer um trabalho numa igreja no Maranhão. Aí ela chegou lá, em uma igreja bem pequenininha, e logo quando ela foi chegando, ela hospedou-se na casa daquele pastor. E quando ela estava ali, o pastor apresentando as pessoas, a missionária, né, Chiara, as pessoas que iam chegando na hora do culto. Aí as pessoas iam chegando e iam dizendo: paz do Senhor, pastor amor. Paz do Senhor, pastor amor. Paz do Senhor, pastor amor. Aí a missionária que ela disse: mas que coisa, eu nunca vi ninguém chamar um pastor. Será que é o nome dele, que é um apelido? Então ela ficou inquieta. Aí quando foi à noite, o pastor se recolheu e tudo, e ela foi ainda conversar com a esposa do pastor. Aí disse assim: irmã, por que é que chama o pastor amor? Pastor amor. Ele disse: olhe, porque ele tem um ministério tão grande de oração nessa igreja, por cada família, por cada pessoa, por cada vizinho da igreja, nessa rua, no bairro. Olha aqui, uma cidade pequena, mas ele cobre todo mundo de oração. O povo pedindo oração, ele orando. E ela disse: olhe, aí o povo mesmo botou o nome dele, pastor amor. Aí ela disse: olhe, meu esposo, ele é um homem de oração. Disse: olha, certa vez, olha, ela disse: às vezes eu acordo de madrugada para ir no sanitário. Quando eu levanto, ele está bem quietinho, eu nem senti. Ele levantou, está lá no cantinho do quarto orando, bem caladinho. Mas ela disse: olha, missionária, que ela, certa vez, eu estava dormindo, e eu fui acordando assim, como se tivesse uma luz enchendo o nosso quarto. Era uma luz tão forte que eu abri os olhos e não conseguia ver direito o nosso quarto, aquela luz forte dentro do quarto. Quando eu olhei para um cantinho do quarto, estava pastor amor orando. E ela disse, naquela hora, Deus disse: eu estou aqui presente. Ela disse que deu um pulo da cama, correu para o lado do pastor que estava orando e começou a orar também. Ela disse: foi um cair do Espírito Santo tão grande sobre aquele casal, que ela disse que marcou a vida dela, porque através do ministério de oração do pastor, ela foi tocada. Então, queridos, a oração é muito importante para atendermos esse ídolo de Jesus. Se a oração não funciona, não. Tem que orar, tem que amar,
tem que estudar, meditar na palavra de Deus. Não é só decorar versículo, é meditar na palavra de Deus. E também procurar viver com a graça de Deus, viver o evangelho para o qual nós somos chamados. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos refletir naquilo que Deus falou no nosso coração nesta noite, queridos, porque os dias são maus. Ninguém vai dizer que está tudo bonitinho, não. Mas maior do que todo mal que possa atingir a igreja é o poder de Deus para cumprir a sua promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus nos ajude. Chegamos ao fim de mais um programa, Opção para a Vida. E espero que Deus tenha tocado no seu coração com essa mensagem abençoada, que você possa estar cheio de gratidão e que você também possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Dê o seu like e se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve e acompanhe diariamente a Opção para a Vida. Até amanhã, espero todos vocês. Até lá! Um cego caminhava pela estrada sem uma direção. Porém um surdo encontrou e lhe estendeu a mão. Seguiu o cego surdo com grande emoção. Mas eis que de repente, surgiu um louco, e disse assim: venha, vamos, anda, venha, vamos. Disse o louco: vamos caminhando, caminho é este. Falou o louco, e o cego, ouvindo a voz do louco, o seguiu então. Porque na Bíblia está escrito que nem o louco errará o caminho que conduz o homem à salvação. Ninguém errará o caminho que conduz ao céu. Ninguém poderá escapar do juízo final. E se você não encontrou o caminho, dizer agora: o caminho é Cristo, e quem vem a Ele, Ele não lança fora. Ninguém errará o caminho que conduz aos céus. Ninguém poderá escapar do juízo final. E se você não encontrou o caminho, eu quero lhe dizer agora: o caminho é Cristo, e quem vem a Ele de maneira nenhuma Ele lança fora.